reúne, se congrega para louvar o seu nome e também para aprender a sua palavra. Estimados irmãos, é novamente um enorme prazer estar convosco, agora numa condição um bocadinho diferente das outras vezes, mas o nosso Deus é o mesmo e a nossa disposição em o amar e em o servir é o mesmo. E por isso nós gostaríamos de hoje trazer até vós uma mensagem que era para ser apresentada quando estivemos cá, mas tendendo às circunstâncias de ser o aniversário, alterámos a mensagem, mas temos esta mensagem para vos apresentar. Meus irmãos, o que é que nós transmitimos uns aos outros? A palavra de Deus diz-nos que devemos transmitir, passar o testemunho de geração em geração. Eu, quando olho para a Bíblia e vejo Abraão, Isaac e Jacó, ou quando eu olho para Lloyd, Eunice e Timóteo, eu olho para a minha família também e para famílias que eu conheci, em que houve uma passagem de testemunho. E quando nós vemos os avós, os pais, os filhos, os netos, nos caminhos do Senhor, nós nos alegramos. E realmente o que é que nós vamos fazendo, ou temos feito ao longo destes anos? O projeto de Deus era bem visível para o povo de Israel. E é interessante, queridos irmãos, que muitas coisas estão a ser adulteradas e estão a ser insuficientes por culpa, muitas vezes, da nossa parte. Vejam, meus irmãos, um dia eu perguntei a uma turma minha do 12º ano quem tinha sido Dom Afonso Henriques. E os irmãos sabem o que é que aconteceu? Ninguém sabia quem tinha sido Dom Afonso Henriques. E eu perguntei, e mais ou menos o ano? Vocês podem dizer mais ou menos o ano? Não, professor, não consigo. Então eu vou-vos ajudar um bocadinho. Acham que Dom Afonso Henriques nasceu antes de Jesus Cristo ou nasceu depois? E meus irmãos, sabem o que é que as pessoas disseram? Os alunos disseram? Por incrível que pareça, os alunos disseram que Dom Afonso Henriques nasceu e viveu muito antes de Jesus Cristo. Vejam, porquê? Porque a história deixou de ser estudada no meu tempo, e alguns irmãos aqui se recordam que nós sabíamos todos os reis da primeira dinastia, os rios, as serras, etc., não é? E agora as coisas passaram de moda, não é? Há outro tipo de preocupação. Mas é interessante notar que no Velho Testamento nós encontramos gerações que não sabiam nada, absolutamente nada, acerca da passagem de Israel pelo Egito. Não sabiam da história da libertação. Realmente, gerações que não sabiam absolutamente nada da ação de Deus e da relação de Deus com o seu povo, como os irmãos sabem a partir de Moisés. Quando da passagem do Jordão, houve uma interessante experiência. Colocaram 12 pedras para perpetuar, para relembrar o milagre. Porquê? Porque 12 eram as tribos de Israel, então uma pedra por cada tribo ficou a perpetuar essa experiência de Deus e com Deus. Meus irmãos, eu lembro-me ainda, quando criança, que nós muitas vezes em nossa casa e na casa de muitos crentes, nós tínhamos, por exemplo, versículos bíblicos e que eram mensagens para quem nos visitava. Nós hoje não temos essa prática. As igrejas tinham muitas vezes placas comemorativas
da recordação da ação de Deus na vida da Igreja. Hoje, talvez alguns cheguem aqui e digam assim: que lindo salão, temos um templo maravilhoso, mas será que sabemos da história da sua construção? Como é que as coisas aconteceram? Como foram as dificuldades? E como resultou a alegria quando elas foram ultrapassadas? Meus irmãos, se por vezes escolhemos poucos dividendos em deixarmos marcos referenciais, então acreditem que nada, absolutamente nada, colheremos se não os deixarmos. Mas temos isto na nossa memória. Nós colhemos o que semeamos. Muitas vezes pensamos que colhemos sempre, mas não colhemos se não semearmos. Se semearmos, poderemos colher. Se não semearmos, jamais colheremos. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Lemos há pouco, em 1 Samuel, capítulo 4, já iremos fazer uma referência a esse texto, mas eu agora gostaria de pedir aos irmãos que abrissem no capítulo 7 de 1 Samuel. Nós já iremos ler e ver alguma coisa destes versículos, versículo a versículo. Mas vejamos primeiramente o contexto imediato, antes então de analisarmos verso a verso. Como os irmãos sabem, a guerra entre Israel e os filisteus era constante, era permanente. E sempre fixemos isto, sempre que Israel venceu, foi com a intervenção de Deus. Certo? Não esqueçamos que as vitórias eram de facto patrocinadas, proporcionadas, apoiadas por Deus. E quantas vitórias de facto foram alcançadas sem que Israel nada ou quase nada fizesse? É importante para pensarmos no que vamos a dizer a seguir. Os irmãos lembram-se quem era Ofni e Finéias? Lemos agora no capítulo 4. Eram filhos do sacerdote Eli. É interessante notar, meus irmãos, que estes homens, Ofni e Finéias, não foram devidamente apoiados pelo pai em termos espirituais. Se lêssemos, um dia poderemos ver isso. Realmente eles eram homens execráveis, homens muito maliciosos, muito pecaminosos. E às vezes ele ignorava o comportamento dos seus filhos. Essa é uma lição também para nós. Nós às vezes estamos olhando mais para fora do que para dentro. Nós olhamos mais para os nossos vizinhos ou os nossos colegas, procurando levá-los a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, e não nos preocupamos em falar com os nossos filhos, com o primeiro campo missionário, que é a nossa família, procurando saber a condição espiritual em que eles se encontram. Queridos irmãos, é muito importante que realmente olhemos para fora, mas o primeiro investimento deve ser para dentro. Provavelmente o sacerdote alegrou-se por muita coisa, mas estavam com filhos perdidos. Onde é que eles estavam, segundo o relato que nós lemos? Eles estavam na aldeia cujo nome era Ebenezer. E é interessante que às vezes, nós vamos ver isto no capítulo 7, nós pensamos em Ebenezer como símbolo da vitória, mas no primeiro momento Ebenezer foi símbolo da derrota. Símbolo de fracasso. Morreram 30.000 israelitas. É importante saber o porquê das coisas. Nós às vezes sabemos as coisas, mas não procuramos saber o porquê. Não procuramos diagnosticar para sabermos porque é que determinadas coisas têm determinadas consequências. Realmente, meus irmãos, o que é que Ofni e Finéias levaram consigo? A arca.
E a arca era símbolo da presença de Deus. O que é que nós aprendemos? De nada vale termos as coisas de Deus se não tivermos o próprio Deus. Estes homens levaram a arca, mas Deus não ia com eles. A sua presença, a sua glória não estava presente na arca. E a derrota vem quando se confia mais nas coisas de Deus do que no seu Criador. Ofni e Finéias não queriam nada com Deus. Eles queriam viver em pecado. Queriam viver e viviam em rebelião contra Deus. Meus irmãos, eles tinham a arca, que era o símbolo da presença de Deus, mas não tinham o próprio Deus. Meus irmãos, há pessoas que têm a Bíblia em casa e não a leem, e muito menos a estudam. Às vezes, a Bíblia é como que uma espécie de amuleto. Meus irmãos, se porventura a Bíblia fosse o símbolo da presença de Deus, eu teria muita presença de Deus, porque tenho muitas Bíblias em casa. Meus irmãos, eu conheço pessoas que descansam, entre aspas, a sua cabeça sobre a Bíblia, como uma almofada, e não descansam em Deus. Eu acho que pôr uma Bíblia como travesseiro não deve ser muito agradável. Os irmãos devem concordar comigo. Mas realmente, o que é que nós notamos? É que essas pessoas, em vez de levarem os seus olhos para o Criador, olham para os montes. Quando diz o salmista, eleva os meus olhos para os montes, não significa que vai invocar o que quer que seja olhando para os montes. Porque ele diz a seguir, o quê? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meus irmãos, então, quando da invasão, por exemplo, de Israel pela Babilónia, os irmãos sabem onde é que se refugiaram os judeus? O povo de Israel? No templo. Eles achavam que os babilónicos podiam vir, e apesar das profecias, eles refugiar-se-iam no templo e aí seriam poupados. O que é que aconteceu? Eles não foram poupados e o templo foi destruído. Meus irmãos, conhecem a teoria do quase? Eu gosto muito. Um dia talvez possamos falar um bocadinho mais disto, mas só rapidamente. Sabem qual é a teoria do quase? Uma pessoa quase que evitava o acidente, mas teve um acidente. Eu tinha alunos que quase chegavam à positiva, mas tinham negativa. Eu tive alunos que quase passavam no exame, mas reprovavam. Os irmãos sabem que há muita gente que quase que ia para o céu e onde estão? No inferno. Meus queridos irmãos, não apostemos na teoria do quase. Quase que Deus esteve comigo, mas não esteve. Quase que Israel era poupado, mas não foi poupado. Meus irmãos, não apostemos, não abracemos a teoria do quase. Não traz vantagem nenhuma. Quase que a minha igreja era extraordinária e exaltava o nome do Senhor, mas está distante disso. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para este texto do capítulo 4 que lemos, já estaremos um bocadinho em condições de irmos para o capítulo 7. E vejam o verso 1. Vamos lendo e meditando verso a verso. Os homens de Quiriates e Arim vieram, levaram a arca do Senhor e a colocaram na casa de Abinadab na colina, e consagraram seu filho Eleazar para que guardasse a arca do Senhor. Como os irmãos se recordam, a arca tinha sido levada pelos filisteus. E diz o capítulo 6, com muito medo. Eles achavam que, de facto, o Deus que tinha trabalhado com Israel, a quando da libertação do Egito, iria derrotá-los.
porque havia uma convicção de que o Senhor guerreava as guerras. Tantas vezes aparece esta expressão: o nosso Deus guerreia as nossas guerras. Meus irmãos, não guerreamos as nossas guerras sozinhos. Os nossos problemas, as nossas dificuldades precisam de ser colocadas nas mãos de Deus, para que Ele possa, de facto, guerrear as nossas guerras. Então, a arca não foi levada a Siló, cidade que havia sido destruída quando da derrota de Ebenezer. Mas, vejam o verso 2. A arca ficou muito tempo em Kiriat Jearim, chegando a 20 anos, e todo o povo de Israel lamentava o Senhor. Meus queridos irmãos, 20 anos sem arrependimento, 20 anos de servidão, de medo. Só mais tarde é que as pessoas se voltaram para Deus. Incrível. Quase que se voltavam para Deus, mas só ao fim de 20 anos. Meus irmãos, às vezes, o diabo trabalha de tal maneira em nós que não quer, de forma nenhuma, que nós nos voltemos para Deus, nos arrependamos da indiferença, da pecaminosidade, do protesto que às vezes existe da nossa parte em direção a Deus. Não convém que tal coisa seja assim. Meus queridos irmãos, é por isso que a Bíblia nos diz: não se coloque o sol sobre a vossa ira. Significa que nós resolvamos os problemas que possam surgir de imediato, antes do findar do dia. E se porventura temos alguma desilusão, seja de que nível for, e se temos alguma dificuldade, seja ela de que nível for, meus irmãos, recorramos a Deus. Não vivamos esse problema ou essa situação com Deus do lado de fora. Verso 3, meus irmãos, Samuel falou a todo o povo de Israel. E repare, se quereis voltar ao Senhor com toda a sinceridade, lançai fora os deuses estrangeiros e astarotes, e dedicai o coração ao Senhor, e cultuai somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Meus irmãos, Samuel sabia qual era a via do retorno a Deus e do retorno às bênçãos de Deus. Preparai o vosso coração. Os servos de Deus, todos nós, no fundo, devemos saber e apontar o caminho do retorno a Deus. Meus irmãos, lembram-se da parábola do filho pródigo? Ele se afastou do pai e cada vez tinha menos do pai e mais do mundo. Às vezes nós não damos conta que realmente quanto mais nos afastamos de Deus, menos temos de Deus. E mais absorvemos dos espaços das pessoas que não querem nada com Deus. O que é que fez o filho? Regressou à casa paternal. O que é que tem que acontecer com os filhos que se afastam de Deus? É retornar à casa paternal. Os servos de Deus devem saber também e denunciar aquilo que nos separa de Deus. Reparem o que Samuel diz: lançai fora os deuses estrangeiros. O povo de Israel tinha muitos ídolos em casa. Como os irmãos sabem, foi a idolatria que levou o povo de Israel à Babilónia. Queridos irmãos, ídolos é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. A prioridade é Deus, é dedicar o coração ao Senhor. Como diz aqui, cultuar somente a Ele. Queridos irmãos, podemos não ter imagens de escultura em nossa casa, e acredito que não. Mas podemos ter coisas, podemos ter pessoas, podemos ter o carro, podemos ter o descanso, poderemos ter as férias como ídolos. A palavra de Deus nos diz, o próprio Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas.
Mas nós às vezes vamos buscar primeiro as outras coisas e deixamos para a última coisa as coisas de Deus. Meus irmãos, os servos de Deus devem saber que a adoração deve ser direcionada a Deus, como diz aqui, de forma exclusiva, como nos diz também o Decálogo. Os servos de Deus devem saber que todo e qualquer sucesso que queiramos ter é de proveniência divina. Meus irmãos, não vale a pena nos esforçarmos sem Deus. Os irmãos lembram-se o que o salmista disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Às vezes, meus irmãos, trabalhamos tanto nas nossas casas, mas o Senhor está fora de casa. Se o Senhor está dentro de casa, meus irmãos, as coisas tornam-se muito mais fáceis. E, obviamente, não teremos os insucessos que muitas vezes temos, porque Deus não ocupa o lugar principal nas nossas vidas e na vida da nossa família. Vejam o verso 4 agora, meus irmãos. Os israelitas lançaram fora os Baalins e os Astarotes e cultuaram o Senhor. Esta foi a resposta do povo ao conselho de Samuel. Meus queridos irmãos, sem obediência e sem arrependimento não há o agir de Deus. Fixemos isto. Sem obediência e sem arrependimento não há o agir de Deus. Há pouco nós orávamos para que Deus nos purificasse de todos os pecados. Quando eu estive aqui a primeira vez, meus irmãos lembram-se provavelmente alguns sobre o Salmo 51, que eu disse: nós devemos ser específicos em relação ao pecado que confessamos. Não devemos dizer assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Se eu sei que menti, Senhor, perdoa porque eu menti. Se eu de facto fui duro com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, Senhor, perdoa porque eu fui duro e não deveria ter sido. Devemos ser mais específicos para termos a certeza absoluta de que não estamos a banalizar só porque pedimos perdão. Uma vez numa igreja ouvi um crente a orar: Senhor, de manhã, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. E depois, ao fim da tarde, sabem como é que foi a sua oração? Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Meus irmãos, entre a primeira oração de manhã e a segunda oração à tarde, os irmãos acham que ele cometeu uma multidão de pecados. Nós às vezes usamos slogans, expressões, porque são mais ou menos comuns. Mas, meus irmãos, a sós com Deus, sejamos capazes de dizer: Senhor, eu falhei aqui. Senhor, eu preciso de Ti, para que Deus nos possa conduzir aonde quer que nos conduzir. Meus irmãos, o que é que tem impedido Deus de funcionar na nossa história? O interessante é que nós mesmos sabemos, mas às vezes não queremos tirar a pedra, porque nós nos acomodamos ao pecado e às vezes até parece que é conveniente. Uma altura, uma jovem que era pastoreada por mim e que estava, de facto, a caminhar por terrenos muito perigosos, eu falei com ela e a dado momento ela disse-me assim: pastor, eu tenho pecados dos quais me arrependo, mas tenho pecados que me satisfazem tanto, e não quero fugir deles, não quero abandoná-los. Meus irmãos, que tristeza, que mágoa. Sermos capazes de adoçar a nossa vida com pecado. Meus irmãos, por vezes o povo de Deus esquece-se que Deus é santo e que Deus diz: sede santos como eu sou santo. Queridos irmãos, procuremos orar diariamente: Senhor, afasta de nós tudo aquilo que nos tem afastado de Ti.
Fixaram? Senhor, afasta de mim tudo aquilo que me tem afastado de ti. Esta oração não só leva para longe aquilo que desagrada a Deus, como traz para bem próximo de nós aquilo que agrada a Deus. Vamos ao verso 5. Samuel também disse: reuni todo Israel em Mispá, e intercederei por vós junto ao Senhor. Mispá era uma cidade da tribo de Benjamim, a 12 quilómetros de Jerusalém, para onde então tinha sido levada a arca. A disposição de Samuel em orar pelo seu povo é extraordinária. Meus queridos irmãos, nós oramos pelo nosso povo. Oramos pela nossa família. E de que forma? Oh, pastor, eu oro pela minha família. Ok. Mas nomeia as pessoas que fazem parte da sua família, coloca-as diante de Deus, intercede por elas de forma nominal. Meus irmãos, aprendamos a orar como convém. A oração intercessória aproxima-nos uns dos outros, aproxima aquelas pessoas por quem oramos diante de Deus e aproxima Deus das pessoas por quem oramos. Queridos irmãos, pastor, eu oro pelos meus filhos. Faz muito bem, meu irmão. Eu oro pela minha esposa, pelo meu marido. Faz muito bem, meu irmão. Mas o irmão ora com eles. É importante, queridos irmãos, orarmos com a pessoa por quem normalmente intercedemos. Se não for diariamente, regularmente. Meus irmãos, temos aqui a lição de Samuel, que realmente intercede por o povo. E diz o verso 6, que eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e ali confessaram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os levitas em Mispá. Meus irmãos, o povo arrepende-se, quer fazer um acordo sério com Deus. Pecamos contra o Senhor. E sem convicção e arrependimento real, sincero, Deus não ouve as nossas orações. Eu vou dizer mais uma vez de forma pausada. Quando houver pecado, Deus não ouve as nossas orações. A não ser que peçamos a Deus primeiro que nos perdoe. E meu irmão, habitue-se. Eu faço isto diariamente. Aquilo que eu disse há pouco, de nominalmente eu também faço pela minha família, por mais de uma centena de pastores, de forma nominal. Queridos irmãos, é muito importante que no início das nossas orações nós peçamos a Deus perdão pelos nossos pecados. E se soubermos, façamos o pedido naquele momento, por aquela situação. Sabem porquê? Porque muitas vezes nós pedimos, e no final, se porventura nos lembrarmos, nós pedimos: Senhor, perdoa os meus pecados. Mas sabem que aquilo que foi pedido antes não chegou ao altar de Deus. Porquê? Porque primeiro temos que ter um coração limpo, que nos possibilite entrar no santuário de Deus e rogar por aquilo que vamos fazer. Os irmãos sabem que a palavra de Deus nos diz que os maridos devem amar as suas esposas, porque se não o fizerem, as suas orações não são atendidas. Meu irmão, às vezes nós ouvimos pessoas dizendo: pastor, mas eu oro. Mas primeiro reflita a condição espiritual em que o irmão se encontra. Se o irmão precisa de um acerto com Deus, de um recentrar a sua vida ou recentrá-la em Deus. Meus irmãos,
Vejam agora o verso 7. Quando os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os chefes dos filisteus subiram para atacar Israel. Os israelitas temeram quando souberam disso. Meus irmãos, o diabo ira-se quando nós vivemos em paz com Deus. E o diabo revolta-se e age. O que o diabo não quer de forma nenhuma é que nós estejamos unidos, que vivamos no Senhor e para o Senhor. E é por isso que muitas vezes, meus irmãos, o diabo vai fazer com que haja problemas dentro do seio da igreja, para que a igreja se ocupe com o seu interior, para não ir à procura de almas que estão perdidas, porque essas estão nas suas mãos. Esta é a minha experiência de 46 anos de ministério pastoral. Quando nós olhamos para o lado de fora, o diabo perturba-nos do lado de dentro. Queridos irmãos, tenhamos consciência disso. Mas não deve haver lugar ao medo quando estamos na presença de Deus e sob a sua direção e proteção. Não sei, meus irmãos, se há aqui alguém que ainda não se aproximou de Deus por causa dos outros. É muito triste não aproximar alguém de Jesus, mas é tremendamente perigoso afastar alguém de Cristo. Quando nós chegamos à presença de Deus, Deus vai coroar-nos e poderá dizer assim, imagine, vou usar o meu nome, José Lopes, tu colaboraste em equipa, colaboraste com os teus irmãos em Cristo, colaboraste com o Santo Espírito para conduzir almas aos pés de Jesus. Aleluia, se isso acontecer. Mas pode acontecer dizer, Zé Lopes, havia uma alma, 2, 5, 6, que estavam bem próximas de mim, mas as tuas palavras, o teu comportamento afastaram essas vidas de mim. Meus irmãos, isto é tremendamente grave. E eu desejo que ninguém passe por esse cenário. Verso 8. E disseram a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Israel sabia a importância da oração. Sabia de quem vinha o poder, mas pede a intervenção de Israel. O povo, meus irmãos, podia ele mesmo interceder por si, mas acreditava mais na oração de Samuel. Às vezes somos assim. Acreditamos mais na oração do pastor, na oração do irmão A, B ou C, e não acreditamos, meus irmãos, que a oração em si não tem poder. A oração busca o poder de Deus. O poder não está na oração, o poder está em Deus. E qualquer um de nós que se quebrantar diante de Deus pode receber as mesmas benesses. Daquele irmão que sabe falar, que sabe expor, que sabe orar. Não importa, meus irmãos, o teor das tuas palavras, mas o importante é se as tuas palavras têm coração. Verso 9 e 10, meus irmãos. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus e os destruiu, de modo que foram derrotados pelos israelitas. Meus irmãos, não se aproxime de Deus de mãos vazias. Às vezes não importa o que nós temos para dar a Deus, mas o que nós temos é a nossa vida. Deus não precisa do nosso tempo, do nosso dinheiro, não precisa de nada disso, precisa da nossa vida. Claro que depois virá
o tempo virá das condições financeiras. Meus irmãos, agora veja-se o que se passa em simultâneo. Lembram-se no capítulo 4 que o irmão Samuel leu? Era Ebenezer. Agora, capítulo 7 é Ebenezer. O mesmo lugar. Reparem, meus irmãos, são os mesmos exércitos, filisteus e Israel. Os mesmos interesses por parte de ambos os opositores. Cada um deles queria ganhar, destruir o outro. Qual é a diferença, meus irmãos? É que no primeiro momento em que morreu Ofni e Finéias, estava a arca, mas não estava Deus. Agora, no segundo momento, na mesma aldeia designada por Ebenezer, está Deus, está a pessoa de Deus, e está a ação direta de Deus. Queridos irmãos, aqui é que está a diferença. Nós lembramos muito do Ebenezer, e já vemos a parte final, mas esquecemos, o Ebenezer foi um lugar de fracasso, porque Deus não estava ali. O segundo momento, o Ebenezer foi um lugar de vitória, porque Deus estava ali. Sabem como é que nós somos derrotados? Quando não temos Deus ao nosso lado. Sabem como é que nós podemos ser vencedores com Deus ao nosso lado? Não devemos temer os lugares e as pessoas que nos levaram ao fracasso, mas devemos enfrentar estes contextos em nome do Senhor dos Exércitos. Os irmãos lembram-se de Davi? Quando foi enfrentar o gigante Golias, o que é que ele disse? Ele não tinha nada, praticamente, não é? Só a fundazita, o tipo de física, a tiradeira. E o Golias tinha destruído tantos e tantos. O que é que Davi disse? Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Deixa-me só dizer um parênteses. Eu já fiz isto várias vezes com alguns adolescentes e jovens. E agora fiz com os meus netos, pelo menos com um. Ele ia fazer um exame, estava preocupado. E eu disse, vamos orar para que Deus te ajude, te concentre. E quando fiz o teste, disse assim, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E sabem o que é que aconteceu, meus irmãos? A coisa correu bem. E ele partilhou com a sua namorada. A namorada ia fazer um exame. E ele disse, sabes o que é que o meu avô me ensinou? Faz isso. E ela foi fazer o exame 2 dias depois e disse, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quando nós nos movimentamos em nome do Senhor, sob a direção de Deus, então, meus irmãos, tudo é melhor. Paulo o que é que dizia? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, invertamos isso. Voltamos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se dissermos, se Deus é contra nós, percebem, não é? É que se realmente Deus é por nós, estamos bem. Agora, se Deus é contra nós, e vemos isto tantas vezes na história de Israel, meus irmãos, temos de terminar para o verso 11 e 12. Os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Afinal, Ebenezer não continuou a ser símbolo de derrota, não continuou a ser símbolo de fracasso. E por isso perpetuaram. E, meus irmãos, nós devíamos perpetuar as ações de Deus na nossa história, na história da nossa igreja, na história do reino de Deus. Antigamente, meus irmãos, não sei quantos viveram essa fase, nós sentávamos à volta de uma lareira ou de uma braseira e ouvíamos histórias. E tirávamos lições dessa história. Esse hábito perdeu-se, meus irmãos. Mas sabem uma coisa, meus netos gostam muito que eu conte histórias.
histórias daquilo que Deus fez em mim, da história da minha dificuldade na tropa perante a pressão. Sabe porque é que eu gosto de contar isso? É para lhes dizer, se Deus esteve comigo, também pode estar contigo. Se Deus me tornou vencedor, e se hoje estou aqui, devo a Deus. Tu também, perante as dificuldades, se marchares em nome dos Senhores Exércitos, alcançarás vitória. Meus irmãos, se o nosso socorro vier do Senhor, nós ergueremos mais memoriais. Haverá mais histórias da sua maravilhosa intervenção na nossa história. E se até aqui nos ajudou o Senhor, nós podemos ter a esperança em relação ao futuro. Isto é, se Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, se Ele esteve comigo no passado, Ele está comigo no presente e promete estar comigo no futuro. Meus irmãos, os memoriais são um desafio para as gerações dos crentes que nos sucederem. Certo? São histórias que devem ser registradas. Não sei se alguma vez isso aqui, mas uma das coisas que eu gostaria muito era de viajar pelas igrejas batistas do norte ao sul do país e procurar estas histórias maravilhosas de crentes que foram heróis da fé, que trabalharam ao lado de Deus e através de quem Deus fez coisas lindas. Para quê? Para que viessem outros e, em vez de falarem dos missionários do século XIV, XV, XVI que estiveram na Conchinchina, que estiveram na Etiópia, pudessem falar de pessoas que dizem muito às suas igrejas e que construíram muito da história da sua igreja. Meus irmãos, estamos a terminar. Queria apenas dizer uma coisa. Um dia, se os irmãos tiverem a oportunidade de visitarem Benidorm, há uma terra ali perto que tem um cemitério. Esta terra chama-se Guadaleste. É um cemitério pequeno, mas onde se vê umas paisagens deslumbrantes e onde até tem uma placa a dizer: peregrino, olha para o exterior e vê se não há aqui marcas do Criador. Extraordinário. Beleza extraordinária. Mas quando subi ao cimo do cemitério, meus irmãos, há um epitáfio, uma placa, num túmulo, e diz assim: viver com os irmãos no céu será uma glória. Lindo, não é? Mas sabem o que é que dizia o resto do epitáfio? Mas viver com eles na terra é outra história. Vou repetir. Viver com os irmãos no céu será uma glória. Viver com eles na terra é outra história. Meus irmãos, que tipo de coração, ou com que tipo de coração morreu aquele Filho de Deus? Que queixas ele levou para a glória? Um testemunho, meus irmãos, tão triste, porque quem lesse aquilo dizia: eu estou-me a aproximar daqueles que se dizem irmãos, mas estão a ver o que é que ele disse naquele epitáfio? Não quero ir a esse lugar. Não quero seguir as pisadas daqueles que dizem que viver com os irmãos na terra é complicado. É uma guerra. Meus irmãos, que placas, que memoriais nós deixamos para a nossa família. Queridos irmãos, às vezes, em casa, sabem quais são os memoriais que nós testemunhamos? À volta da mesa, nós dizemos mal do pastor, mal da igreja, mal do irmão A, mal do irmão B. Os nossos filhos ouvem
estes testemunhos, gravam-nos, são memoriais. E o que é que acontece com estes testemunhos? Se a igreja não presta para o pai ou para a mãe, não pode prestar para mim, enquanto filho. Meus irmãos, não façamos da história menos positiva que porventura possa existir na nossa igreja. Não sejamos divulgadores disso, principalmente se quisermos ganhar alguém para Jesus Cristo. Meu irmão, o que é que tens feito? O que é que tens produzido para que Deus se alegre em ti? Deixar-me terminar dizendo: há pessoas que dizem, eu quero uma igreja que me agrade na sua plenitude. Meu irmão, não queira tal coisa. Se quer uma igreja perfeita, não entre nessa igreja. Não faça parte dessa igreja, porque senão vai tornar a igreja imperfeita. Porque todos temos alguma coisa menos agradável diante de Deus. Mas fixemos isto. Procuremos uma igreja que nos faça agradar de Cristo e uma igreja que faça com que o Cristo se agrade de nós. Este é o caminho. Porque aí haverá memoriais. Podem não ser as pedras que foram colocadas no Jordão. Podem não ser as pedras que foram colocadas em Ebenezer. Mas são textos, são narrativas, são histórias que mexem com a nossa vida e podem mexer com a vida dos demais. Que Deus nos ajude e que realmente nunca esqueçamos que Ebenezer foi um momento de fracasso, mas depois foi um momento de vitória. Apenas por uma razão. Deus não estava presente no primeiro momento de Ebenezer, Deus estava presente no segundo momento em Ebenezer. Que Deus esteja sempre presente nas nossas vidas e possamos erguer bem alto até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus nos ajude.